A paz do Senhor Jesus, queridos, mais uma vez estamos aqui por intermédio das redes sociais para, uma vez mais, estudarmos a palavra do nosso Deus. Esse é o canal Embaixadores de Cristo, Estudos Bíblicos, e esse que vos fala é o seu amigo e irmão em Cristo, Edmilson. E eu quero convidar você a continuar aí, ligadinho, seja assistindo ou ouvindo, porque Deus tem uma palavra para você através da maior profecia, que é a profecia bíblica. E hoje nós estaremos dando prosseguimento ao nosso estudo bíblico relacionado às nossas lições da escola dominical, onde nesse trimestre estamos estudando sobre o avivamento na obra de Deus, o avivamento na vida do cristão. E é viável, como de costume, orarmos ao Senhor. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, graças te damos por esse momento. Aqui estamos, ó Eterno, para estudarmos a Tua Palavra. Em nome de Jesus, eu te peço, ó Deus, que venha nos revelar a Tua Palavra, venha nos fazer entender a Tua Palavra, venha abençoar a vida de todos aqueles que estarão participando desse estudo bíblico, ouvindo a Tua Palavra. A Tua Palavra ela é viva e eficaz. Nós te pedimos, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus que nos dá vitória por intermédio do Senhor Jesus. E desde já eu quero convidar você a se inscrever no nosso canal, dar o seu joinha se você se sentir que foi abençoado. Você também pode, principalmente, mais do que dar o seu joinha, mais do que fazer o seu comentário, principalmente, deixa Deus trabalhar na sua vida. E também compartilhe. Se você sentir que foi abençoado através dessa palavra, através desse estudo bíblico, compartilhe nas suas redes sociais, compartilhe com seus amigos, com seus vizinhos, porque você pode ser também um canal de bênção para outras pessoas. Hoje nós estaremos dando prosseguimento ao nosso estudo nesse mês, nesse trimestre, nesse primeiro trimestre do ano de 2023, nós estamos estudando a palavra do nosso Deus nas escolas, através da IBD, que é a Escola Bíblica Dominical, nas Assembleias de Deus e também outros ministérios cristãos. Nós estamos estudando, utilizando como de costume as revistas da CPAD, que é a Casa Publicadora da Assembleia de Deus, e estamos estudando nesse primeiro trimestre do ano sobre o avivamento espiritual. Já estudamos na primeira lição falando sobre avivamento, o que é avivamento, o porquê o cristão precisa viver uma vida avivada na presença de Deus. Já falamos sobre o avivamento no Antigo Testamento, que foi a segunda lição. E hoje, nessa terceira lição, nós estaremos estudando sobre o avivamento no Novo Testamento. O texto áureo. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dai-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. A verdade, essas palavras estão registradas na Bíblia Sagrada, no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 10. Verdade prática, a palavra de Deus revela raízes de um verdadeiro avivamento espiritual que perpassa a história. A nossa leitura bíblica em classe se encontra no Evangelho de João, capítulo 4, versículos 7 ao 15. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva?
És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio, dele e os seus filhos, o seu gado? Jesus respondeu e disse: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Amém? Esse é o texto bíblico que o comentarista, guiado, orientado pelo Espírito Santo, fez questão de utilizar aqui, e o nosso estudo será baseado nessa passagem bíblica. O encontro do Senhor Jesus com a mulher samaritana. Esse texto está no quarto evangelho, né? Só existe um evangelho. Evangelho significa boas novas. Só existe um evangelho. Porém, testificado, registrado por intermédio de 4 homens de Deus. No caso, Mateus, que também era conhecido como Levi, ele tinha 2 nomes, né? Era costume daquela época, a pessoa ter um nome judeu, um nome grego, um nome romano. E também Marcos, né? Que foi discípulo, segundo a tradição cristã. Marcos foi discípulo do apóstolo Pedro, mas também chegou a fazer a obra missionária ao lado do apóstolo Paulo, e Deus chamou Marcos para escrever o evangelho que leva o nome dele. E o terceiro evangelho é o evangelho de Lucas, conhecido também como o médico amado. É um dos melhores cooperadores que o apóstolo Paulo teve. E chegamos aqui no evangelho de João, onde o evangelho de Jesus, segundo escreveu João, que foi testemunha ocular daquilo que Jesus fez e falou, porque João não só era discípulo, mas também fazia parte dos 3 apóstolos mais próximos de Jesus, que no caso era Pedro, Tiago e João. A nossa introdução nos diz assim: nessa lição temos um panorama geral a respeito do avivamento no Novo Testamento. Estudaremos o avivamento trazido por Cristo mediante aos homens, comissionados por Ele, para proclamar a mensagem de boas novas para Israel e o mundo. Desse modo, nosso Senhor trouxe a mais poderosa mensagem que os homens ouviram, que é a mensagem de Deus. E essa mensagem ela foi transmitida aos apóstolos por intermédio, e os apóstolos registraram as palavras do Senhor Jesus. Deus, ele avivou o povo de Israel em várias datas diferentes. Você que não teve a oportunidade de assistir os vídeos anteriores, os dois primeiros vídeos, né, que nós gravamos, comentamos aqui, o avivamento, falando sobre avivamento, né, avivamento no Antigo Testamento. A palavra de Deus nos mostra que Deus, ele derramou vários avivamentos, ou o povo de Israel experimentou várias experiências de avivamento no Antigo Testamento. E o avivamento, ele sempre vinha mediante a pregação da palavra de Deus. Inúmeras vezes o povo de Israel foi derrotado porque lhe faltou um avivamento espiritual. Várias vezes o povo de Israel foi derrotado em batalhas, viveu momentos de fracassos espirituais, porque lhe faltou um líder à altura para transmitir a palavra de Deus, porque faltou um quebrantamento no povo de Deus, faltou fé, faltou arrependimento, e várias vezes o povo agia como se estivesse mortos espiritualmente, como de fato eles estavam mortos espiritualmente. Mas a Bíblia nos diz que a partir do momento em que um profeta se levantava para transmitir a palavra de Deus, automaticamente o povo ouvia a palavra do Senhor e o povo então recebia um avivamento mediante a palavra de Deus. E nós temos como provar isso à luz da Bíblia Sagrada. Tem um texto no livro de Crônicas, vamos tentar encontrar aqui para a gente estar mostrando para os irmãos, né?
Segundas Crônicas, é um dos livros do Antigo Testamento, Segundas Crônicas, capítulo 7, a partir do versículo 11, falando sobre avivamento, está escrito assim: assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo quanto Salomão tentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente efetuou. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Ou seja, nesse texto bíblico que nos mostra a ocasião em que a casa do Senhor, o templo em Israel, que havia sido construído debaixo da liderança do rei Salomão, a Bíblia nos mostra, né, que na ocasião da inauguração, Deus derramou uma unção sobrenatural sobre os sacerdotes. E Deus apareceu à noite a Salomão, e Deus falou com Salomão que se porventura viesse crises espirituais sobre o povo, e o nome dessa crise nós encontramos aqui. Deus fala com Israel, né? Se eu cerrar os céus e não chover, ou se eu enviar os gafanhotos sobre as plantações, ou se enviar a peste sobre o povo, ou se vier doença sobre o povo, e se o meu povo clamar pelo meu nome, então eu ouvirei dos céus. Se o meu povo clamar pelo meu nome, se humilhar, orar, se converter, então eu ouvirei do céu. Então aqui a gente observa que o povo de Israel, se porventura, Deus fez uma promessa, se porventura o povo de Israel vivesse crises espirituais, fracassos espirituais, se afastasse do Deus eterno, porém, em meio a toda essa situação, se o povo se voltasse para Deus, clamando ao Senhor, se arrependendo e buscando ao Senhor, Deus iria ouvir eles do céu e iria derramar um avivamento. Então nós temos aqui, temos avivamentos também descrito no livro de Esdras, né? A Bíblia fala que Esdras e Neemias se uniram para realizar a obra do Senhor. E Esdras, que era um sacerdote, né? Tem um texto bíblico que diz que Esdras passou o dia todo transmitindo a palavra de Deus e o povo passou o dia todo em pé ouvindo a palavra de Deus. Então o avivamento, ele gera aquebrantamento, o avivamento ele gera mudança de comportamento, o avivamento leva a pessoa a ter uma comunhão com Deus, e essa comunhão com Deus gera um verdadeiro avivamento. O avivamento gera mudança de vida, gera bons frutos. E aqui com relação ao Novo Testamento, vamos imaginar, vamos deixar o Antigo Testamento, deixar entre aspas, e vamos adentrar ao Novo Testamento. Depois de 400 anos de silêncio, 400 anos a 430 anos de silêncio, que é o período de Malaquias, que é o último livro do Antigo Testamento, até o livro de Mateus, que é o primeiro livro que está na Bíblia Sagrada. O primeiro evangelho é o Evangelho de Mateus, primeiro livro que está na Bíblia Sagrada, aqui para nós brasileiros, é o Evangelho de Mateus, depois Marcos, Lucas e João. Porém, isso não significa que está provado realmente que o evangelho que leva o nome de Mateus tenha sido o primeiro evangelho a ser escrito, pois não existe um denominador comum entre os comentaristas bíblicos, né? Porque alguns acreditam que uma das cartas do apóstolo Paulo que foi o primeiro livro a ser escrito, outros já acreditam, uma boa parte acredita que foi o Evangelho de Marcos, que foi o primeiro livro que foi escrito, uma parcela já acredita que tenha sido Mateus, mas o mais importante não é isso. O mais importante não é saber quem escreveu o primeiro evangelho. O mais importante não é saber qual evangelho é o mais antigo, qual é o mais próximo da verdade, detalhes desse tipo. O mais importante é que ali está registrado o que Jesus fez e falou. Fez e falou. E com certeza existem mais milagres e mais ensinamentos que Jesus realizou. Porém, Deus decidiu
que esses ensinamentos contidos nos evangelhos tenham sido suficientes para nos trazer a revelação, aquilo que estava escondido. O apóstolo Paulo ele fala que, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o Senhor Jesus Cristo, o Deus vivo, se encarnou no ventre de Maria. E entrando no Novo Testamento, a gente já observa, né? Deus escolheu Isabel, que era prima de Maria, e Isabel era avançada de idade, ela teve um filho que era João Batista, primo de Jesus, e João Batista já era cheio do Espírito Santo desde o seu ventre. E aí a gente vê outras experiências também relacionadas ao avivamento na vida de Jesus, quando o anjo apareceu ali a Maria, e o anjo fala que descerá sobre Maria, né? Vamos ver aqui para a gente não ter nenhuma dúvida. Está registrado no Evangelho de Lucas, né? A ação do Espírito Santo trazendo um avivamento para o povo de Israel. Jesus, né? Deus visitou o seu povo através da vinda do Senhor Jesus. E é maravilhoso quando nós meditamos sobre o milagre da vinda do nosso Senhor Jesus a esse mundo. Vamos ver o que está escrito aqui no Evangelho de Lucas. Cadê? E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria e cheio de graça. Cadê? Aqui. É Lucas capítulo 1, versículo 31. Foi a ocasião em que Deus enviou o anjo até Maria. E eis que em teu ventre conceberá, e darás à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. E ele reinará na casa de Jacó. Então aqui é o cumprimento da promessa de Deus e as boas novas trazidas por Jesus. Essas boas novas trazidas por Jesus foi transmitida aos apóstolos. E os apóstolos deram prosseguimento à obra missionária. Esse avivamento contido no Novo Testamento. Quando falamos de avivamento, lembramos de alguém que estava morto. E essa pessoa então volta a viver. E quando Jesus esteve nesse mundo, se deparou com muitas pessoas que estavam mortas espiritualmente. Quantos que se diziam, nós somos filhos de Abraão, porque eles achavam que bastava serem filhos de Abraão, descendentes de Abraão, e era suficiente para herdar a vida eterna. Mas Jesus deixa bem claro, sabe, que eles precisavam nascer de novo. Quando falamos de nascer de novo, avivamento fala disso também, fala de nascer de novo. Muitos de nós também que servimos a Deus, muitos de nós estão dentro da igreja, muitos irmãos estão dentro da igreja, mas por algum motivo quebraram a sua aliança com Deus e estão precisando se humilhar, ter humildade, reconhecer que estão caídos espiritualmente, reconhecerem que precisa que o seu altar, que a sua vida espiritual seja restaurada. Estão precisando literalmente de um avivamento espiritual, onde só o Senhor Jesus pode nos dar. Nós iremos tentar comentar sem precisar ler aqui os comentários por parte do comentarista. E aqui nós entramos no primeiro ponto da nossa lição, falando sobre avivamento no Novo Testamento. Primeiro ponto, o avivamento nos evangelhos. O avivamento nos evangelhos. O Novo Testamento é a revelação última de Deus para o mundo. O avivamento em João. O Evangelho de João, ele foi escrito aproximadamente entre o ano 80 a 90 depois de Cristo. Acredita-se que o evangelista João tenha sido, entre os apóstolos que foram chamados, acredita-se que o evangelista João
na ocasião, tenha sido o discípulo mais novo que começou a seguir Jesus. E aqui nessa ocasião, João já estava em avançada idade. O Evangelho de João, ele é bastante interessante. Por quê? Porque ele nos mostra, João, usado pelo Espírito Santo, ele nos mostra a igualdade que existia entre o Filho e o Pai, entre Jesus e o Deus Criador. E para mostrar que o Senhor Jesus possuía o mesmo poder, as mesmas características do Pai, e para mostrar que Jesus, sendo Deus, se fez homem e veio habitar entre nós, já no início do seu Evangelho, João nos diz assim: no princípio era o Verbo, João capítulo 1, a partir do primeiro versículo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Aleluia! Então aqui, João ele faz questão de dizer, depois você pode estar lendo aí na sua Bíblia também, né? João, ele nesse primeiro capítulo, ele deixa bem claro que no princípio era o Verbo, no princípio era a palavra, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus, se referindo a Jesus. E aqui João prossegue dizendo que o Senhor Jesus Cristo, ele veio para os seus, veio para os judeus, mas os seus não o receberam. Porém, no entanto, todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. No Evangelho de João, nós encontramos o encontro maravilhoso entre Jesus e Nicodemos. É um dos textos clássicos, né? É um dos textos principais que falam sobre novo nascimento. E também, né, fala sobre, de uma certa forma, nós conseguimos extrair ensinamentos relacionados a um verdadeiro avivamento. É o avivamento no Novo Testamento, é o avivamento no Evangelho de João. João narra o encontro de Jesus com Nicodemos, que era um religioso, e ele curioso, querendo se aproximar de Jesus. E Jesus fez questão de aproveitar aquela oportunidade para dizer que Nicodemos, você precisa nascer de novo. E Nicodemos, sem entender, Jesus então destrincha o significado de nascer de novo. Nascer de novo é nascer da água e nascer do Espírito. Nascer da água pode estar falando de um batismo nas águas, de um batismo literal nas águas, porque o batismo nas águas representa, simboliza a pessoa que foi sepultada para o mundo, morreu para o mundo, morreu para os seus pecados, morreu para a carne, morreu para os prazeres dessa vida, e essa pessoa então nasce com um novo coração, com uma nova identidade, ele é ressuscitado espiritualmente, estava morto espiritualmente. Mas nascer da água representa também nascer através da palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela é simbolizada também através da água. Jesus falou, quem crê em mim, como diz a Sagradas Escrituras, rios de águas vivas fluirão do seu interior. Quando você está sujo, literalmente falando, vamos supor, depois de um dia de trabalho, ou independente se é um dia de trabalho ou não, quando você está sujo, quando eu estou sujo, quando nós estamos sujos literalmente, vem logo, a gente enxerga logo aquela necessidade de se dirigir até o banheiro ou de alguma forma tomar um banho. E automaticamente, tomando banho, nós vamos nos tornar pessoas limpas, tendo condição de circular, passar próximo de outras pessoas. E quando Jesus fala dessa água relacionada à palavra, essa água que é a palavra de Deus, possui esse poder de nos limpar, não no que diz respeito a uma sujeira exterior, mas Jesus fala de uma sujeira interior. Jesus deixou bem claro que o que maltrata o homem, o que faz mal ao homem, não é aquilo que vem de fora,
para dentro, de fora para dentro. Mas o que maltrata o homem é o que sai de dentro da sua mente, da sua cabeça, do seu coração, da sua alma. É aquilo que sai de dentro para fora. E o que é, irmão de Deus? Os maus pensamentos, os pensamentos de adultério, os pensamentos de fornicação, os pensamentos de pornografia, idolatria, incredulidade, murmuração, falsidade, inimizade com Deus, inimizade com os próximos, projetos diabólicos. Tudo isso aí são ninhos, são pensamentos pecaminosos que existem na vida do ser humano, mas a partir do momento que o ser humano, a partir do momento que o cristão começa a mergulhar na palavra de Deus, começa a beber dessa água que é a palavra de Deus, essa pessoa então, ela se torna uma pessoa limpa espiritualmente, porque a palavra de Deus tem esse poder de limpar o interior do homem, limpar o interior da mulher. Então, a gente vê aí o avivamento no Evangelho de João, e esse avivamento, ele chegou a ter aquela mulher samaritana, que nós iremos estar comentando aqui, né, que foi o texto usado, né. A palavra de Deus nos diz que esse avivamento espiritual chegou na vida daquela mulher que morava em Samaria. Jesus estava com seus discípulos, os discípulos foram buscar comida e Jesus com sede se aproximou daquele poço e ali era uma espécie de divisa, né? E aquela mulher foi pegar água, porque era o costume naquela época as mulheres irem buscar água, tinha as horas certas das mulheres irem buscar a água. E na ocasião que aquela mulher foi buscar água, aquela mulher teve encontro com aquele que tem a água da vida. Jesus pediu água para aquela mulher, Jesus criou uma oportunidade para apresentar para aquela mulher a verdadeira água da vida. E Jesus pediu água para aquela mulher e aquela mulher percebeu que Jesus era judeu e aquela mulher então disse para Jesus: como pode tu, sendo judeu, me pede de beber água? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. É uma rixa antiga, sabe? Já comentei sobre isso aí em outras oportunidades, sabe? O tempo agora não me permite falar sobre o contexto histórico do porquê dessa inimizade entre os samaritanos e os judeus. Mas se você tiver interesse de saber um pouco mais, você pode estar comentando aí, ou fazendo o seu pedido, que a gente pode tirar um momento só para falar sobre isso. Então, a palavra de Deus nos mostra que Jesus disse para aquela mulher: mulher, se você soubesse quem é que fala com você, você iria pedir a ele água e ele te daria água da vida. Aleluia! E nunca mais você voltaria a ter sede. E aquela mulher ficou sem entender que água era aquela. E perguntou até Jesus aonde encontrar aquela água. Foi nessa ocasião que Jesus se apresentou como aquele que tem a água da vida. Oh, glória a Deus! Quando Jesus disse para aquela mulher que se ela bebesse da água que ele tivesse para oferecer, nunca mais ela iria ter sede, Jesus estava nos mostrando ali que nós, seres humanos, eu costumo dizer que nós, seres humanos, nós nascemos com um vazio dentro de nós. Você nasceu com um vazio dentro de si. O homem e a mulher, seja ele rico, pobre, pequeno, grande, dependente de classe, dependente de cultura, dependente de cor, dependente de grau de escolaridade, dependente de família, seja um morador de rua, seja um presidiário, seja uma pessoa que vive uma vida de moralidade, seja uma pessoa que talvez nunca se envolveu com vício, nunca se envolveu com a vida do crime, mas todos nós nascemos com um vazio espiritual dentro de nós. E esse vazio, muitos de nós passamos a vida toda tentando preencher esse vazio dentro do coração. Muitos de nós passamos a vida toda tentando preencher esse vazio que há na nossa alma, de várias maneiras. Alguns tentam preencher o vazio da alma através
do futebol, porque tem gente que encara o futebol como um esporte, mas tem outros que já encaram o futebol como um prazer maior da sua vida, como um vício, porque acredita que aquilo ali é o que te traz a maior alegria, mas muitas das vezes quando termina aquele momento ali de diversão, que vai deitar, o vazio continua. Outros procuram preencher o vazio da sua vida na prostituição, pessoas que se relacionam com pessoas do mesmo sexo, homens que decidem não se casar porque preferem ter várias mulheres, e não só homem, mas também a mulher. Tem pessoas que procuram preencher o vazio da sua alma através da droga, seja maconha, seja cocaína, seja uma bebida alcoólica. Outros procuram preencher o vazio da sua alma tentando se satisfazer comprando roupas. Tem pessoas que têm 5, 10 carros dentro de casa. É um excesso de é mais do que uma vaidade, é mais do que um excesso de vaidade, é uma necessidade espiritual que ele tenta preencher, achando que aquilo que encanta os seus olhos, aquilo que lhe traz conforto, é o suficiente para preencher o vazio da sua alma. E à luz da Bíblia Sagrada nós entendemos que esse vazio ele é preenchido a partir do momento que a pessoa abre o seu coração. A partir do momento que o ser humano abre o seu coração e deixa que esse avivamento, essa água da vida possa entrar, fazer uma limpeza, e que o Espírito Santo venha fazer morada. A partir do momento que o Espírito Santo passa a fazer morada no coração dessa pessoa então recebe o verdadeiro avivamento. Essa pessoa que estava morto nos seus pecados, essa pessoa então ele é ressuscitada. E essa pessoa então passa a ter uma vida transformada como essa mulher teve, a mulher samaritana. Porque a Bíblia Sagrada nos diz que essa mulher foi impactada de tal maneira com a palavra de Jesus, com o avivamento que Jesus trouxe, com a água da vida que ela provou, que ela já saiu dali, já anunciando para várias pessoas ali em Samaria, que ela havia tido encontro com o Senhor Jesus. O avivamento em Mateus. Mateus, ele era um dos apóstolos de Jesus. Ele também era conhecido como Levi. E o Evangelho, segundo o comentarista da nossa lição, o Evangelho de Mateus, ele foi escrito aproximadamente no ano 60 depois de Cristo. E Mateus, ele decide apresentar aos judeus da sua época características, provas, genealogias bíblicas, porque os judeus eles têm essa cultura, os judeus têm esse princípio, os judeus têm esse costume de querer saber se aquele judeu que se diz ser judeu, de que tribo que ele pertencia, qual era o nome do pai, da mãe, dos avós, dos bisavós, de que região eram seus antepassados. Isso faz parte dos judeus até nos dias de hoje, e na época de Jesus não era diferente. Ou principalmente na época de Jesus, a gente vê a preocupação de Mateus para provar que Jesus realmente era o rei da descendência de Davi. Nós observamos aqui no primeiro evangelho, né? Evangelho de Mateus, a preocupação de Mateus em trazer a genealogia de Jesus, que antecedeu a chegada de Jesus, para mostrar que Jesus era realmente o rei prometido do Antigo Testamento, né, que Deus prometeu. Aí depois você pode estar lendo na sua Bíblia, no capítulo 1 de Mateus, livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Aí ele prossegue dizendo, Abraão gerou Isaac. Olha só a preocupação de Mateus. Mateus tenta voltar cerca de 4.000 anos atrás. Mateus faz questão de retroceder, de voltar lá no início, quando Deus chamou Abraão. E Mateus prossegue dizendo, Abraão gerou Isaac. E Isaac gerou Jacó. E Jacó gerou a Judá e a seus irmãos. E Judá gerou de Tamar. E ele vai prosseguindo. Aí ele chega
Aí ele vai chegar nos antepassados do rei Davi, e ele diz, e Salmão gerou Raabe, onde a maioria dos comentaristas bíblicos acreditam que essa Raabe aqui é exatamente a Raabe do livro de Josué, a Raabe que protegeu os 2 espias quando eles foram lá para Jericó para visitar, examinar, né, aquela cidade de Jericó. E Raabe era uma mulher de má fama, né? Alguns o chamam de prostituta, mas ela teve encontro com a verdade. E essa mulher foi transformada de tal maneira que Deus não só perdoou os seus pecados, não só veio um avivamento sobre a vida de Raabe, mas Raabe também entrou para a história bíblica. Raabe, então, entrou para aquele grupo que faz parte da genealogia de Jesus. E foi uma mulher importante. Porque a Bíblia fala que, Mateus fala que Salmão gerou a Raabe. Salmão gerou de Raabe a Boaz. E Boaz gerou de Ruth a Obed. E Obed gerou a Jessé. Jessé gerou ao rei Davi. E o rei Davi gerou a Salomão. E aí, a gente já chegando aqui no final da genealogia, né? Falando sobre Jesus. E Jacó, Mateus capítulo 1, versículo 16. E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama Cristo. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações, desde Davi até a deportação para a Babilônia, 14 gerações, e desde a deportação para a Babilônia até Cristo, 14 gerações. Então a gente observa que a preocupação de Mateus em mostrar que o avivamento espiritual que o povo de Israel tanto aguardava, o povo de Israel aos sábados estavam ali na sinagoga adorando a Deus. O povo de Israel, durante o ano, eles comemoravam no mínimo 7 festas ali em Israel, participando vou ver se existia, né, a festa das primícias, a festa do tabernáculo, a festa da Páscoa, as festas da expiação, entre outras festas. Então, o que vem um caso é que o povo de Israel estava sempre ali lendo a palavra de Deus, lendo a Torá. E eles aguardavam esse avivamento, eles aguardavam a vinda de Jesus. E a palavra de Deus nos mostra que Mateus faz questão de apresentar Jesus, não só Jesus, mas apresentar também as palavras de Jesus. E Jesus sempre falava sobre reino do céu, reino de Deus, reino dos céus, reino de Deus. Uma das coisas mais interessantes que a gente observa no Evangelho de Mateus é o Sermão do Monte. Nós já estudamos sobre o Sermão do Monte, já lemos sobre o Sermão do Monte, eu já ouvi, você já ouviu também ensinamentos sobre o Sermão do Monte, né? O Sermão do Monte é conhecido como um dos principais sermões, ou um dos sermões mais conhecidos de Jesus, falando sobre avivamento, né? Porque avivamento é isso aí, é mudança de vida. A Bíblia fala que na ocasião do Sermão do Monte, Jesus ensinou para os seus discípulos, né? E Mateus capítulo 5, bem-aventurados os pobres de espírito, aqui já é o versículo 3. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Quando você se aproxima de Deus e fala, Senhor, reconheço que sou pobre de espírito e necessito do Teu Espírito Santo para me tornar uma pessoa rica espiritualmente. Tem até um texto bíblico, me esqueci agora onde está escrito, mas tem um texto bíblico que diz que o Senhor Jesus, sendo rico, ele se fez pobre para que todo aquele que nele crê se torne uma pessoa rica espiritualmente. Jesus prossegue dizendo, bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. No mundo, o ditado popular, tem um ditado popular no mundo que diz que homem que é homem não chora, homem que é homem suporta sozinho, suporta calado a solidão, a tristeza, a angústia, a aflição, o sofrimento, a frustração consigo mesmo, as decepções na vida, seja qual for a luta que o homem enfrenta,
O homem não pode chorar. É proibido o homem chorar dentro da nossa cultura brasileira, dentro dessa filosofia que eu imagino que não é uma filosofia bíblica, né? Não só imagino, mas tem base bíblica para dizer, né? Você que tem vergonha de chorar, porque você é homem. Você que tem vergonha de chorar, você que é mulher que também tem vergonha de chorar, olha o que a palavra de Deus nos diz, né? Aqui no versículo 4, bem-aventurado